A gente está vendo aqui uma grande estrutura, mas conta pra gente o que é tudo isso. Aline, esse aqui é um templo persa solar, datado do 6º século a.C. Então esse templo tem aproximadamente 2.500 anos. 5 vezes a história do Brasil desde a sua descoberta até hoje. 5 vezes. E também lembrando que os persas hoje em dia são um assunto também bem falado, porque a antiga Pérsia é onde hoje em dia é o Irã. E a gente vê que hoje em dia tem relação entre os dois países e também no passado tinha. Mas o que os persas fizeram aqui? Olha, os persas, eles também dominaram a terra de Israel durante um tempo após o domínio da Babilônia. Quando a Babilônia caiu, quem assumiu o controle foi a chamada Medo-Pérsia, Círio e Dario, tio e sobrinho. E eles conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Agora, uma coisa curiosa, já que você fez menção ao Irã atual, é que na história houve momentos em que os persas, atuais iranianos, eles foram amigos de Israel. Por exemplo, quem liberta os judeus do cativeiro da Babilônia foram os persas. E foi inclusive Artaxerxes, um rei persa, que na época de Neemias, você pode ler na sua Bíblia os livros de Esdras e Neemias. Foi na época de Artaxerxes que saiu um decreto dos persas, falando que os hebreus ou os judeus deveriam voltar para sua terra e ajudando a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo que Nabucodonosor havia destruído. Também é um selo cilíndrico, na verdade um selo, é um documento cilíndrico de argila de Ciro, falando que ele restaurou a paz e a liberdade religiosa e política daqueles que os babilônios haviam aprisionados, incluindo os judeus. Então você vê que a história é feita de altos e baixos. Aquele vizinho que hoje é meu inimigo, ontem foi meu amigo. Só para vocês terem essa noção. E aqui foi a época em que os persas tiveram em Lachish, ou Laquis. Quando a gente fala Lachish ou Laquis, é a mesma cidade, tá bom? Lachish é o nome hebraico, Laquis em português. Eles construíram um templo solar aqui. E é curioso, acho que o Moto pode até mostrar pra gente que o sol está nascendo bem ali, olha. Vocês vão ver de casa. E por que nós estamos mostrando? Olha que lindo o nascer do sol. E o nosso trabalho já começou há algumas horas aqui, que a gente começa de madrugada, 5 horas da manhã, mas a gente esperou o sol nascer para mostrar para vocês essa vista maravilhosa. O templo solar, Aline, ele ficava com a entrada dele voltada para o sol. Porque quando o sol nascia, brilhava dentro do templo e eles faziam sacrifícios ao deus sol, os persas. Os persas eram proeminentes adoradores do sol. Houve muitas correntes religiosas, como o mitraísmo, que adorava o sol, que veio da cultura persa. E justamente a Bíblia, uma das coisas que a Bíblia fala é que não é para adorar o sol, as estrelas, a lua. A gente vê a Bíblia botando um foco muito grande nisso e a gente vê que isso sim era uma prática comum entre vários povos da antiguidade. E aqui está um exemplo. E até um exemplo, antes da gente entrar para ver o templo por dentro, é que a orientação bíblica, tanto em relação ao santuário, tabernáculo e sinagogas, que elas deveriam ser construídas num posicionamento em que as pessoas orariam de costas para o sol. Por que que Deus, naquela época, orientou isso? Porque era tão comum a adoração do sol, que se você construísse sinagogas, falando na época do Segundo Templo, sinagogas, ou o santuário de Jerusalém, ou o tabernáculo, também na mesma posição dos templos pagãos, poderia correr o risco de, numa época de quebra da aliança de Israel, de apostasia, o povo, nesse sincretismo, começar a confundir o Deus de Israel com o Deus Sol. Claro, imagina as pessoas naquela época orando para Deus em direção ao sol, orando para Deus em direção ao sol, e as coisas, a divisória começava a ficar um pouco turva e as coisas poderiam começar a se misturar. E a gente sabe que o povo de Israel, historicamente, adorou o bezerro de ouro. Teve várias passagens bíblicas que a gente vê que o povo às vezes acaba indo adorando outras coisas. E por isso eu acho que realmente faz muito sentido essa questão de orar no judaísmo bíblico de costas para o sol. De costas para o sol. Eu queria que o Mote mostrasse para a gente aqui algo antes da gente entrar, para ficar didático para o pessoal em casa ter uma ideia. Aqui era a estrutura desse templo quando ele estava todo construído. E ele se parece, Aline, eu não sei se você já fez algum vídeo lá para o pessoal, com o templo de Tel Arad. Já fizemos. É muito parecido. Aqui, volta aqui então, olha, a pessoa entrava por aqui, e olha que curioso, havia um pátio, onde ela levava o sacrifício, um lugar santo, onde havia inclusive altar no lugar santo, um altar de incenso, e um lugar santíssimo, com uma pedra aqui, uma máceba, que representava uma divindade,
e ao mesmo tempo nos lembra os 10 mandamentos. Porque se você olhar na Bíblia, o santuário tinha também o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então você vê que as religiões do passado se conversavam, de modo que o sincretismo era uma coisa muito fácil de acontecer. E com o sincretismo havia também o perigo iminente do povo de Israel perder a sua identidade, porque o falso parece muito com o verdadeiro. Esse que é o ponto. O falso é a prova que o verdadeiro existe, porque o falso ele parece com o verdadeiro. Então a gente tem que atentar para isso.